Ora, muito boa noite. O Good Vibes está de volta. E desta feita temos connosco uma convidada especial, de seu nome Cátia Brandão. E ela vem-nos falar de arte, mas não é uma arte qualquer, é uma arte espiritual. Ela já nos vai explicar tudo o que é a arte espiritual e como ela a faz e em que é que ela consiste. No entanto, antes de começarmos a falar com a Cátia, aproveitamos para agradecer a amabilidade dela ter aceito o convite e estar à conversa connosco, esperando que todos vós tenham tido uma ótima semana e que a próxima seja para todos nós de mais conquistas e que tenhamos todos uma semana excelente. Vamos, antes de tudo, tentar participar e, por que não, deixar o like e o comentário também, perguntando à Cátia, aqui no Good Vibes, o que é isso de arte espiritual, como é que se faz, em que é que consiste. A vossa participação é também muito importante. O programa fica disponível na minha página de Facebook durante, ou melhor, para o futuro. Depois também será possível encontrá-lo no meu canal do YouTube, mas sobre isso falaremos mais daqui a pouco. Para abrir as hostilidades de uma maneira um bocadinho grosseira, digamos assim, vamos colocar a nossa primeira questão à Cátia e depois passaremos ao tema propriamente dito. Antes de mais nada, boa noite, Cátia Brandão. Olá, Vitorino, muito grata por este convite, pela oportunidade de estar aqui em conversa contigo hoje. Grato eu pela disponibilidade. Muito bem. Cátia, quem é a Cátia Brandão, antes de mais? Ora bem, a Cátia é uma mulher em descoberta de si mesma. Passei já por várias fases ao longo da minha vida, vários momentos que me levaram a uma desconstrução de mim, a uma busca e um mergulho interno para me reencontrar. Mas eu diria, sem dúvida nenhuma, que aqui os pontos-chaves que me trouxeram assim uma maior abertura e uma maior necessidade mesmo de basicamente de saber como responder quem é a Cátia. Foram dois grandes momentos, que foram os nascimentos das minhas duas filhas. Foram quase como grandes portais que vieram mexer aqui com tudo o conceito que eu tinha até então de mim e que me levaram numa descoberta de quem sou eu, do que é que eu pretendo para a minha vida, de quem é que eu queria e gostaria de me manifestar enquanto ser, enquanto mulher, enquanto pessoa. E sem dúvida que estes dois momentos foram marcos gigantes para essa descoberta. E então, eu defino-me como uma mulher em constante procura mesmo e busca de si. E como é que eu faço isto? Ou como é que eu procuro me descobrir? Escutando cada vez mais a minha intuição, a minha voz interior, aquele farol que parece que temos ali connosco, que nos vai acompanhando e nos vai guiando. Assim nos permitamos estar dispostos a escutá-la. E a minha vida mudou radicalmente nos últimos anos, graças precisamente a eu ter dado espaço a essa voz de se cada vez mais fazer ouvir dentro de mim. E aí começou todo este caminho, já andava numa busca grande de mim, de quem eu sou, andava aqui a construir a nova Cátia, mas aquela confiança de largar tudo e de começar a olhar para mim como alguém que tem tanto para trazer ao outro e para mostrar e para, de certa forma, vocalizar, mas através das minhas mãos, faz-me sentido dizer assim, porque as minhas mãos são a expressão da minha alma, para mim, sem dúvida nenhuma. E então eu diria que a Cátia é uma mulher que nunca está satisfeita com a visão que tem de si, porque há sempre aquela necessidade de ir ao âmago e de perceber cada vez mais e encontrar cada vez mais em si mais uma pecinha do puzzle que monta
este ser que está aqui a nascer em mim e que se está a mostrar. E à medida que eu me vou concretizando, à medida que eu vou dando espaço a essa voz para ela se manifestar e eu me manifestar, sinto que cada vez mais aquelas partes em nós que ficam ali escondidas, que nos pedem mergulho, ficam cada vez mais expostas, mais claras e mais na minha consciência. E para mim não faz sentido fazer e ser diferente. Cada vez mais o meu objetivo é ter consciência de quem eu sou e do que tenho para trazer em mim e ao todo, não é? Porque nós somos pequenas partes do todo. E a cada passo que se manifesta, isso vai repercutir em todos nós. Então, e o que tu trazes... Não, continua. Continua. Então, e o que tu fazes através das tuas mãos, sendo isso uma expressão da tua alma, exprimem um bom pedacinho de quem tu és? Eu não consegui ouvir a última parte da questão, que a imagem parou e o som também falhou um bocadinho. Podes-me repetir, por favor, a questão? Ok. Estava a questionar se quem tu és, e fazendo minhas as tuas palavras, aquilo que tu fazes através das tuas mãos, que é uma expressão da tua alma, definem um bocadinho aquilo que tu és. Sem dúvida nenhuma que definem, e tem sido um caminho também de descoberta de mim. Através da minha arte, eu descubro cada vez mais partes de mim, partes que eu desconhecia, ou melhor, partes que estou a relembrar que tinha em mim. Desde pequena que eu sinto que vim fazer algo e que precisava de servir de alguma maneira ou outra, mas depois ficava super frustrada porque não sabia, não é, de que forma é que eu iria fazê-lo, como é que eu tinha que ajudar o outro, como é que eu tinha que me comunicar e manifestar. E isto causava uma imensa frustração, porque eu tinha momentos, e lembro-me destes episódios desde muito nova, de saber que tinha que fazer algo, mas não sabia o que é. Isso deixava-me super revoltada porque não sabia. Depois voltava a passar, passado uns tempos voltava a vir essa insatisfação. Então, à medida que eu vou manifestando a minha arte, sinto quase como se estivesse a abrir portais dentro de mim, e ao abrir cada portal estivesse a manifestar um pouco mais de quem eu sou. Portanto, sem dúvida nenhuma que esta expressão, a minha arte, é uma forma de eu me buscar e de comunicar comigo mesma antes de mais, antes de ir ao outro. É, sem dúvida nenhuma, uma comunicação comigo, com a minha alma e com quem eu sou, no fundo, sem dúvida. Ok, muito bem. Vamos falar um bocadinho atrás. Dizias que o nascimento das tuas filhas, digamos, em que tiveste uma morfose mais profunda. Não sei se, entretanto, já estavas no caminho do autoconhecimento, como referiste, ou se esse momento foi o momento que te fez abraçar a descoberta de ti mesma. O que é que te trouxe a esta jornada de expressares aquilo que sentes e aquilo que eventualmente te chega através da arte? Qual foi o momento que te fez abraçar este caminho? É assim, o nascimento da minha primeira filha trouxe-me uma maior conexão a mim mesma. Eu já andava e já me conectava, já tinha um grande interesse e imensa conexão a alguns guias, mas não tinha ainda aquela consciência que tenho agora. Mesmo depois da primeira filha, ainda não tinha a consciência que tenho agora no agora. A grande mudança, o momento em que eu comecei a abraçar e a escutar a voz da minha intuição, basicamente, foi após o nascimento da minha filha mais nova, que fez agora 4 anos, porque eu estava numa carreira profissional onde aprendi muito e cresci muito e doei muito de mim, mas desde o primeiro dia que eu entrei, eu dizia que não era aquilo que eu ia fazer a minha vida toda. E já estava numa fase em que estava muito descontente, que sentia que estava a perder a minha essência naquele local.
E então, enquanto ainda estava de licença, em conversa com o meu companheiro, começamos aqui a falar da possibilidade de eu sair daquele trabalho fixo, não é? Daquele lugar seguro, e de procurar algo para me expressar. E ele deixou uma sementinha, porque eu estava mesmo sem saber o que fazer, e como ele sabe que eu gosto de desenhar, mas é algo que eu já não fazia há muito, e ele disse, olha, por que não fazes algo com desenho, com pintura, porque é algo que tu gostas tanto, faz todo o sentido. E ficou ali uma sementinha. Pouco tempo depois, isto foi mesmo pouco tempo depois, eu acho que uma questão de semanas, se calhar nem isso, eu estava a ver uma partilha, e às vezes é mesmo interessante nós percebermos a subtileza de como as mensagens nos chegam, estejamos nós atentos para as receber. Estava eu a ver uma partilha, uma coisa tão banal quanto isto. Estava a ver uma partilha no Facebook de um álbum de música, de meditação, e a capa desse álbum tinha a imagem de uma baleia. E no momento em que eu vi a baleia, eu senti, foi quase como se ela comunicasse comigo, e eu senti, vou pintar os animais de poder. E depois pensei, ok, é isto que eu tenho que fazer, agora como? E basicamente foi mesmo assim que comecei. Comecei a pintar para mim, comecei a pintar para a minha família, para as pessoas mais próximas, e fui partilhando. E nasceu assim este servir através da arte. Mas já, de alguma forma, já estavas no caminho da espiritualidade ou foi esse o divisor de águas, por assim dizer? Eu já tinha alguma ligação, já tinha feito workshops de meditação, já tinha feito um grande caminhar também para perceber aqui os dons da minha alma, o que é que estava aqui subjacente, e também desde cedo já senti grandes conexões a fadas e a alguns seres, mas lá está, a consciência só veio, esta consciência maior só veio depois do nascimento da minha segunda filha, sobretudo. Embora já sempre estava nesse caminhar, a consciência, aquele momento em que tu notas que há mesmo uma grande diferença, um grande salto, foi aí, sem dúvida. Então o nascimento das tuas filhas considerou um bocadinho como brutal, digamos assim. Sem dúvida. Ora, muito bem. Então, eu acompanho alguns dos teus trabalhos. O que é que tu colocas nos trabalhos? Eu sei que já falaste de desenhar animais do poder, mas não é só o que colocas nos desenhos, pois não? O que é que colocas mais nos teus desenhos? Exato. Comecei assim com os animais durante cerca de um ano. Depois o que eu faço, basicamente, quando a pessoa me procura, é conectar-me à alma daquela pessoa. Sempre com autorização, eu faço essa ligação. E eu comecei a perceber-me que começavam a surgir outros guias, outros seres, ou até vários animais, a dada altura, e foi aí que nasceu o sentir com alma, onde tu vês aquelas pinturas, vês linguagens de luz, vês alguma geometria, porque precisamente comecei a sentir que havia algo mais a chegar a mim que eu tinha também que manifestar para além dos animais. Então o que tu vês ali são os guias que acompanham a pessoa no momento específico da sua vida. Alguns são guias que acompanham desde o nascimento ou até desde outras vidas, mas a maior parte do que está ali são guias que estão para o agora, porque a mensagem que vem é sempre uma mensagem muito específica para o momento do agora, para a pessoa que me procura. Porque a pintura vai sempre uma mensagem depois de um dos guias que está ali na pintura, e vai sempre depois também um áudio com toda a explicação de tudo o que está ali, integrar, a falar um bocadinho da medicina dos animais, a falar das mensagens que os guias, seja um guia lemuriano, seja um anjo, seja um arturiano, às vezes até pode acontecer ser algum ente, já aconteceu sentir a vibração de um ente que já partiu, mas que está ali também como um guardião, por exemplo. Às vezes até flores, a energia de flores, a vibração de flores se manifesta ali, ou do arco-íris a trazer uma mensagem muito, muito particular. E tudo tem que ver com a pessoa em si, com a sua matriz, mas muito com a mensagem para o agora, para os processos que a pessoa está a viver no momento.
porque estamos todos, não é, aqui em grandes processos e às vezes assim, pequenas mensagens fazem a diferença na forma como nós olhamos para nós e percebemos, ok, se calhar está-me aqui a ser pedido um olhar para integrar as energias femininas e masculinas em mim, por exemplo. Vem muito também a questão da expansão e de trabalho com a energia dos chakras. E isso eu faço mais no formato, se calhar é mais visível para quem me procura, porque vem muito no formato do áudio que a pessoa recebe. Eu faço sempre uma limpeza energética com linguagem de luz, para trabalhar a expansão ou algum bloqueio que sinta em determinado chakra que me é ali pedido. Então todos os códigos que tu vês ali a unir todos os animais, tudo o que se manifesta na pintura, fazem essa integração, essa união de todos os guias que se manifestam e fazem também e conferem também a todo esse serviço aquela questão mais da conexão e integração dos códigos na pessoa. Porque, mas eu vejo isto como quase é dividido em 3 partes. Isto, não quero estar a ser muito complexa na explicação. É a conexão à pessoa, a expressão, a manifestação pela arte, pela pintura, e depois a parte da voz, do vocalizar. E aí integra-se todos os códigos, a linguagem de luz, tudo o que se manifesta, faz essa união, essa ponte na fase final do áudio. Então, o sentir com a alma, basicamente, é toda a manifestação que a pessoa precisa para o momento, para o agora, para se descobrir, para ajudar neste processo de trazer um bocadinho de luz a toda aquela parte que está ali a precisar de ser olhada dentro dela. E é muito bonito e muito interessante a quantidade de sincronias depois que as pessoas partilham comigo. Muitas já sentem aqueles guias com elas, outras acontecem assim peripécias muito engraçadas, mas que vêm manifestar depois algum pormenor assim muito específico que está ali na pintura, e é mesmo muito interessante como estas pequenas coisas depois vêm validar para a pessoa e também para mim tudo o que está ali na pintura. É mesmo, tem sido uma grande aprendizagem para mim mesma. Mas então, mesmo que haja algum método, é acima de tudo um trabalho sentido, intuitivo, não houvesse regras específicas. Cada pessoa é um caso muito particular, não é? Sem dúvida, aliás, eu deixo-me ser guiada pela pessoa, eu encontro-me com a pessoa, eu vejo a pessoa que me procura e deixo-me ser guiada por ela. E é muito interessante, cada pessoa chega a mim de uma maneira diferente. Às vezes vem montada já num dos animais, outras vezes vem puxar para dançar. Cada pessoa manifesta também com a sua própria energia e vibração. Isso é mesmo um permitir-me confiar e fluir na energia da pessoa que me procura, porque ela é que me vai mostrar o que eu preciso de manifestar. E mesmo no processo de pintura, chega-me informação nova por vezes. É que para mim é tudo um uno, estas partes todas que dividem este sentir com a alma, tem várias partes, mas todas se complementam, porque na pintura também por vezes recebo mensagens que não recebi quando me conectei à pessoa e chega-me informação enquanto estou a pintar, ou determinados pormenores que recebi durante a conexão, mas que não percebi, só os entendo, por exemplo, ao pintar, ou até quando estou a fazer o áudio. Todas as peças são importantes para que tudo se monte, este puzzle se monte e se mostre no seu todo ao outro. Muito bem. Ora, temos aqui a Ana Gomes, que nos diz boa noite e irmãos de luz. Temos também a Cristiana Alves, que nos dá boa noite também. A Luísa Souza, que nos diz também boa noite. A Ana Gomes, que diz as tuas artes falam tanto. A Luísa Souza, que nos deixa aqui um carinho. Depois, Maria, que diz olá, boa noite, linda Cátia e Vitorino. Depois temos também a Maria, que diz trabalho tão lindo. Entretanto, temos uma indicação da Cristiana Alves, que nos diz, queridos, ou se algum feedback
E eu aproveito para dizer à Cristiana que, para muita pena minha, creio que é mesmo o meu microfone, mas eu tento silenciá-lo para que não haja esse feedback. Deve ser um problema mesmo do meu computador, não tenho como corrigi-lo no momento. Depois a Luísa Souza diz ainda: amo o teu sentir, doce Cátia. Eu vou fazer uma sacanice com a Cátia, permitam uma expressão, e vou ler um texto da autoria dela. Encontro-me contigo e danças, plena de ti. Vestes um vestido que abraça as rosas e os lilazes. Quase que se sente o aroma desse vestido floral. E ela se manifesta. A cor do teu vestido é abraçada pela fada. Traz-te a energia do amor, da leveza. Envolve-te no rosa suave que vestes harmoniosamente. Quanta magia e amor te envolvem e trazes em ti. E a lebre traz a consciência do novo. O que é que em ti quer ser germinado? O que é que está a nascer em ti? Mas para que germines e seja fértil, precisas sentir a limpeza que te convida a raposa a fazer. A sua cauda parece uma vassoura energética que limpa e transmuta em amor maior todas as crenças que já não se servem. E a luz que a sua cauda emana envolve-te numa limpeza profunda de todos os seus corpos. Uma purga imensa. E assim chega a harmonia e a curiosidade para gerar. E os chifres de um veado surgem. Ele está atrás de ti em plena sustentação. Traz a gentileza e a conexão do Pai. Traz a gentileza e a conexão ao Pai Céu através dos seus chifres. Portais para outros universos e ligações. E com ele o coração da Mãe Maria manifesta-se. Traz todo o amor e presença para os teus processos. Tens o colo do Pai e da Mãe. A unificação dos sagrados em ti. A consciência do Uno. O arcanjo Metatron manifesta-se e envolve-te numa mercaba de luz que traz clareza, limpeza e expansão de todos os centros energéticos. Expansão da consciência em amor. Que viagem intensa e profunda. Grandes convites que se manifestaram também no meu corpo físico. Gratidão profunda. Que a limpeza acontece e dê lugar ao novo. Depois tem uma outra frase e diz: com amor, Cátia. Eu escolhi este texto da nossa querida convidada especial porque de alguma forma ressoa um bocadinho comigo. A questão que eu quero colocar ligado com este texto, de qualquer das formas, tu já o disseste, mas tu trabalhas com seres de luz, com sentires, com revelações, digamos assim, que te chegam, que te são intuídas. Isso deve-te gerar alguma responsabilidade, digamos assim, em termos de tentares sempre receber essas intuições e tentar descodificá-las. Como é que é gerir e descodificar essas intuições e depois expressá-las através não só do que escreves, como através de áudio, mas através da pintura? Como é que tu consegues manter a pureza daquilo que recebes e que depois te transmites? Ora, é uma pergunta interessante. Basicamente, para mim, em todo este caminhar, a palavra-chave tem sido confia. E porquê eu confiar? Porque é quase como se estivesse num rio e me deixasse fluir e levar. Porque no início eu questionava muito, precisamente, ok, isto se calhar não vai fazer sentido ao outro, porque é que está a chegar esta informação e não chega a outra? Será que sou eu que estou a imaginar? Vinham muito aquelas dúvidas, não é? De que o que é que está aqui, o que é isto? E começou a ser tudo muito mais fácil e muito mais fluido quando eu me permiti aceitar sem duvidar do que chegava a mim. E depois, à medida que as pessoas me iam dando feedback, tudo fazia sentido, tanto para elas como para mim. E é muito interessante que muitas das mensagens que eu transmito também são para mim. Há sempre aqui um aprendizado em cada uma delas. E chegou a acontecer o guia estar a deixar uma mensagem para a pessoa
e deixar uma à parte para mim mesma também. Mas basicamente é confiar, porque eu não há muitas pessoas que sabem que têm aqueles guias com elas e que se conectam a eles e recebem a informação deles. Eu basicamente fico à escuta do que me chega e do que eu sinto no meu corpo físico, porque é mesmo o sentir, precisamente. É o sentir e o ver também. Juntam-se essas formas algumas imagens e o sentir, que é aquilo, e eu apenas vou escrevendo, porque tenho sempre um caderno comigo quando faço a conexão, e de olhos fechados vou ali escrevendo o que sai, e aqueles guias que eu tenho que colocar depois na pintura. E é mesmo deixar fluir. E na altura da pintura, quanto à geometria, quanto aos códigos, é muito pelo que eu sinto ser a energia que está ali a ser trabalhada. Os códigos de luz, por exemplo, é das coisas mais recentes que eu tenho nas pinturas, por exemplo. E no início fui assim muito a medo, tipo, porque a linguagem de luz para mim era muito novidade e eu ainda tinha medo, receio, vergonha de eu usar. Tipo, o que é que eu estou para aqui a dizer? Porque eu própria no início não percebia. Mas foi sempre aquele confiar, ok, se está a chegar a mim, é porque eu tenho de passar isto ao outro. Em vez de estar aqui a colocar rótulos em mim, medos, dúvidas ou crenças, vou honrar-me a mim, em primeiro lugar, porque se eu me honrar, vou conseguir levar ao outro a mensagem que ele precisa de receber. E basicamente tem sido assim desde o início. E diz-me uma coisa, já alguma vez foste interpelada ou criticada no sentido de estares a fazer algo que não fosse aceito ou compreensível, digamos assim? Não. O feedback tem sido sempre muito, muito, muito bom. Tive apenas uma única situação, mas que teve um propósito maravilhoso também para mim, em que a pessoa não se identificou com o sentir, porque tinha. Isto é muito interessante até falar nisto. Isto já me aconteceu comigo também na procura de outros serviços. Nós às vezes temos uma expectativa da mensagem que vamos receber. E isso faz com que nos fechemos, não é? Fechemos aqui o nosso coração para a mensagem que precisamos de ouvir no momento. E depois, quando a recebemos, não entramos logo no que nos está a ser dito, até pode haver aqui alguma frustração, não entendimento. E já aconteceu comigo a nível pessoal, eu tive que tipo, baixar as guardas, as defesas que estava a criar, para perceber porque é que me tinha chegado aquela mensagem, e depois fez todo o sentido. Mas tive uma experiência em que realmente que isso não aconteceu. Era uma mensagem muito linda, uma pintura maravilhosa, mas a pessoa não a sentiu como sendo ela. Estava na expectativa de receber outros dias, e nem sequer abriu, nem foi levantar a sua pintura, ela foi-me devolvida. Para mim foi um grande ensinamento de, mais uma vez, de confiar em mim, de confiar no que estou a levar ao outro e também de honrar a escolha do outro em não ser o momento certo ou em não estar preparado para, mas de qualquer das formas eu ainda hoje sinto mesmo que ficou ali uma sementinha a brotar, e foi sem dúvida uma experiência que veio mexer aqui com todas as minhas questões de vulnerabilidade, de confiança, mas que foram muito importantes também para o meu crescimento e para o meu processo. Que materiais é que tu usas nas tuas pinturas? Papel, telas, marcadores, carvão? Fala-nos um bocadinho da parte mais verificável da tua arte. Olha, uso um bocadinho de várias coisas, isto tem vindo a crescer um pouco, mas basicamente é com aguarelas que eu pinto. Aguarelas, pontualmente alguma caneta ou algum marcador, mas por norma é com aguarelas e lápis de aguarela também. Gosto da fluidez da água na tinta ali e da liberdade do movimento que cria. E depois uso também muito as canetas para a parte da geometria sagrada e para escrever os códigos.
Entretanto, lá está, como comecei com os animais, depois foi crescendo para o Sentir com Alma, que traz já esta informação toda, as mensagens. Também foram crescendo outros serviços, foram crescendo e nascendo os diários portais, aí já uso papel, porque crio diários e livros, cadernos, no fundo, para escrever desde raiz, construo todo o caderno, construo a capa e crio diários portais também para quem me procura, que vão sempre acompanhados de uma meditação. Portanto, uso de tudo um pouco. Também a madeira, que é o mais recente que tenho aqui e sinto ainda que há muito a explorar com a madeira, através das pinturas, dos colares que faço, ou de peças de altares. E ainda há bocado acabei de lançar um oráculo dos devas da terra. Da terra, sim, com elementos da natureza, pedaços também de tronco, que já há algum tempo ando a sentir que tenho que pegar neles e sentir o que mensagens é que me trazem e tenho que lançar algo com eles. Sinto que ainda está aqui muito no início, mas já está assim também a ser lançado. Portanto, isto é sempre um crescer, porque eu gosto de criar e gosto de usar vários materiais. E há outras coisas que quero aprender também a fazer para no futuro apresentar. Tudo o que seja criar com as mãos, manifestar, para mim dá-me imenso prazer e gosto imenso mesmo. Portanto, mesmo telas também não tenho pintado nem partilhado, mas também é algo que está na lista. Haja espaço, não é? E tempo para as coisas se irem manifestando e materializando, mas a base é a aguarela, mas com abertura para criar, usar e expandir. Assim eu o sinta. Portanto, és uma artesã, és uma maga, e as tuas mãos vão fazendo magia e alquimizando vários elementos, e todos eles têm uma energia específica e um trabalho também espiritual muito único. As tuas mãos são mágicas ou é o processo em si que é mágico? Eu acho que todos nós temos mãos mágicas, não é? As nossas mãos também são portais, têm centros energéticos, também têm chakras, mas para mim sempre foram canais energéticos muito fortes, já há muito tempo, mesmo antes de toda esta expansão que tenho vivido e sentido, e mesmo antes desta busca em mim, eu já sentia todo o potencial que nós, ser humano, não só eu, temos nas nossas mãos. Eu tenho formação em Shiatsu, que é uma massagem terapêutica, e acho que foi o momento em que isto foi em 2006, 2007, que fiz a formação, foi o grande momento para mim de conexão e de perceber todo o potencial que eu tinha aqui nas minhas mãos, porque eu sentia mesmo, e só de estar a falar eu sinto logo aqui a energia a ser ativada, aqueles piquinhos, o calor, mas todos nós temos este potencial em nós. Todos nós, até para questões físicas, podemos colocar as nossas mãos e criar aqui uma manifestação de energia, de amor, para ajudar a abrir os chakras. Mesmo para as questões físicas, é algo que eu gosto de fazer cá em casa, com as minhas filhas também, e nós sentimos a diferença. E todos nós temos potencial, um imenso potencial em nós. Basta confiarmos em nós e nos permitirmos olhar para nós com todo o amor e olhar para toda a potencialidade que trazemos, porque temos todos nós esse potencial. Portanto, eu não digo que são só as minhas mãos, são as mãos de todos nós, não é? O coração de todos nós, assim nos permitemos olhar, porque todos nós temos dons para manifestar. Todos nós temos capacidade, sejam uns mais para sentir, outros para escutar, outros para ver, outros até para criar coisas com as mãos, seja o que for. Tudo o que deixa a nossa criança interior a vibrar e feliz, que nos deixa, uau, isto dá-me um prazer fazer, é, é a nossa alma a comunicar connosco. Estás no teu caminho, estás em alinhamento contigo. Portanto, vai, continua, manifesta, segue essa linha. E para mim as mãos têm sido, sem dúvida nenhuma,
a minha ferramenta-chave, digamos assim, para me manifestar enquanto ser humano, e para todo este processo e esta parte de autodescoberta, sem dúvida. O que é que te agrada mais no processo de, através do teu trabalho, ajudares o outro? Qual é a parte que mais te agrada? Eu acho que depende muito do que é que eu estou a criar e para quem. O mais importante, eu acho, é que faça sentido ao outro. Porque se houver uma ínfima parte que faça sentido, é sinal que o outro está a receber em amor e que está a permitir-se integrar e a expandir tudo o que está a receber em si. E isso é muito bom e é muito bonito. Mesmo quando me chegam depois a dizer, foi muito interessante, porque a partilha que me trouxeste do texto, eu sei precisamente qual é, e essa purga que eu senti nesse processo, a pessoa sentiu também no seu corpo físico, e no dia a seguir teve ali uma noite sempre a libertar, a libertar, a libertar, e acontece às vezes, a nossa parte física sentir, mas fica lá depois todo o trabalho, isto mostra que energeticamente tudo o que está ali na imagem e o que vai no som está a atuar nos níveis mais subtis dos corpos daquele ser que recebe. Mas só escutar do outro lado, tipo, fez sentido como trouxeste. Olha, que já andava a sentir isto há algum tempo, ou aconteceu-me isto e é algo que vai de encontro à mensagem que eu estou a dar. Estas pequenas coisas já são o suficiente para perceber que estou no caminho certo, e que levei a mensagem que realmente a pessoa precisava de receber naquele momento. E o que é que mais te tem desafiado no teu trabalho? Olha, eu acho que são os medos que às vezes ainda vão surgindo, de não ser suficiente para determinada pessoa. Imagina que há alguém até que me procura que eu honro muito, que já aconteceu. Depois de ser muito complicado, eu começo aqui, tipo, ok, pronto. Se calhar aquela pessoa é que devia fazer o serviço para mim, estás a perceber assim? Começo a desvalorizar-me enquanto pessoa, enquanto ser e as minhas capacidades. Então tem sido mesmo esta desconstrução de véus, de ilusões, que ainda, não é? Podem eventualmente aqui existir em mim, e confiar em mim. É isso. Se eu não me honro com tudo o que posso trazer, não consigo assumir e aceder a todas as minhas potencialidades. Por isso, o grande desafio para mim tem sido confiar, o deixar de querer ser perfeita, porque no início, se a pintura não ficava com o rosto perfeito ou com aquela dimensão perfeita, eu ficava frustrada ou achava, ou até recomeçava. No início acontecia eu recomeçar porque não gostava, e agora não, já entendo que se há ali algum pormenor às vezes que não fica bem, o que me dá mais trabalho, se calhar até é uma mensagem que não é para mim, mas é para a pessoa olhar aquele aspecto que está ali. Já aconteceu também, isto é muito interessante. Isso é que eu digo, é o confiar. Quando vêm essas vozes ou esses medos, ok, estás aí, eu olho-te, eu aceito-te e grata por estares aí. Mas já não dar aquele espaço, que se calhar no início desta caminhada eu dava, e eles começam cada vez a ficar mais pequeninos. E este tem sido o meu maior desafio, sem dúvida. Cada vez dar menos voz a esses medos de se manifestarem. Portanto, a cada desafio há também um crescimento pessoal teu e um enriquecimento também. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Imaginando que, por exemplo, eu tenho alguma afinidade, digamos assim, com o teu trabalho, ou sinto que gostaria de perceber exatamente o que é que tu transmites através do teu trabalho. Como é que eu posso chegar a ti, digamos assim, e em que medida é que me podes ajudar?
Ora bem, primeiro seria perceber o que é que procuras. Para falares comigo, quem quiser falar comigo, é só vir à minha página pessoal, que eu não tenho para já, não me faz sentido estar a criar uma página Essência do Ser, como tenho no Instagram, por exemplo, mas basta-me procurarem e mandar mensagem. E podemos juntos, se não souberes, ou quem procurar não souber exatamente o que é que pretende, podemos juntos tentar perceber qual será o melhor serviço para, como também já aconteceu, chegarem a mim e eu sentir que não era a pessoa certa e aconselhar outro, ou perceber que não era verdadeiramente a mim que queriam procurar e aconselhar outra pessoa. Já aconteceu. Eu acho que é muito importante nós também termos esta capacidade de honrarmos-nos uns aos outros e perceber se sentimos que não é isto que a pessoa procura, também termos esta capacidade de sermos verdadeiros e de encaminharmos para outros serviços. Mas quando me procuram, basicamente é perceber. A maior parte das pessoas já vem com um pedido específico. Mas era como tu dizias há pouco, tudo o que eu faço é único para aquela pessoa. Mesmo nos colares, mesmo nas peças de altares, mesmo nos diários que às vezes me pedem, por exemplo, o Diário para a Atlântida, já fiz mais do que um, mas eu nunca faço um igual, porque coloco sempre ali a vibração ou a mensagem que sinto que tenho que fazer chegar àquela pessoa. Mesmo que o colar que seja o mesmo unicórnio, há sempre algum pormenor ali que vai diferente e a mensagem às vezes não tem nada a ver com a mensagem original de quando eu partilhei o serviço. Portanto, é sentir o que é importante para aquela pessoa, o que ela procura e o que é que eu sinto ser o mais adequado para ela também no momento. Muito bem. Temos aqui a Cristiana Alves a dizer-nos ok, gratidão. Temos a Maria, linda, Cántia, beijinhos. Temos a Luísa Souza que diz gratidão. A Sofia Almeida que deixa também aqui um miminho para a Cátia. Maria que diz gratidão. A Ana Cabral que nos diz boa noite. E ainda a Cátia Lima que nos diz também boa noite. E depois aqui também agora a Ana Gomes a dizer que essa mulher é um espetáculo. Eu aproveito para agradecer a todas as pessoas que nos estão a acompanhar e também para vos deixar o repto, se quiserem colocar alguma questão à Cátia, façam um favor, estamos quase a terminar a nossa conversa, portanto aproveitem. Quero te questionar o seguinte, Cátia. Consideras que o teu trabalho, de alguma forma, acaba por otimizar, digamos assim, os dons? Há bocadinho falavas em talentos e até capacidades. Achas que o teu trabalho, de alguma forma, acaba por promover os dons, os talentos e até a própria fé da pessoa em si mesma e naquilo que é capaz? Ora, eu acho que isso depende de quem vai receber e de como recebe, porque nós temos sempre a capacidade de escolher, não é? O que queremos fazer, qual é o passo a seguir, é sempre uma escolha nossa. Porque eu até posso sentir imenso potencial e sinto e estou a desenvolver também agora o serviço para as crianças, que é uma espécie de sentir com alma, mas é mais em específico para as crianças, e aqui sinto a potencialidade que elas trazem. Mas lá está, eu estou a transmitir o que eu sinto. Vai depender depois de como o outro recebe e da escolha que faz perante isso. Porque o que eu sinto que também tem acontecido ultimamente, e não estou a falar de mim em particular, mas há uma busca tão grande no todo, no coletivo, uma busca tão grande por este despertar, entre aspas, para todo este lado espiritual, porque espiritual somos todos, faz parte do nosso ser, é um dos corpos que nós temos, portanto é algo que nos habita,
E há pessoas que estão tão perdidas na sua busca que estão sempre a ir para fora, para o outro. Portanto, depende de como nós vamos receber e depende também do mergulho que decidimos fazer em nós mesmos. Porque só nós é que somos detentores da chave para abrir esses portais em nós e para amplificar todos os dons que trazemos. Depende sempre de ti. É a minha resposta. Portanto, cada um deve estar ou não aberto, digamos assim, a receber aquilo que lhe é levado, não é? Quem te quiser encontrar pode, portanto, visitar a tua página. És uma mulher do norte, por aquilo que eu consegui perceber, de Gaia, não é? Qual tem sido, digamos assim, o teu maior desafio nesta caminhada? Já falaste em geometria sagrada, já falaste em códigos de luz, em entidades e até mesmo entes que já fizeram parte da vida terrena e que possam depois querer trazer alguma mensagem. Houve algum desafio que tenha sido muito marcante para ti na expressão depois da tua arte e da tua mensagem? Tive uma pintura em particular, sim, que foi um desafio grande e lá está, mais uma vez, aquela expectativa que eu tinha para aquela pessoa, por ser alguém que eu vejo como um ser que traz tanto ensinamento ao outro, não é? Que já está neste caminho há muito tempo e que foi peça-chave e fundamental deste meu despertar. E pintar para ela foi sem dúvida um grande desafio. Tive que despir-me, basicamente, de todas aquelas frustrações e medos que eu estava a gerar à frente do sentir aquela responsabilidade, sabes, para com o que eu iria ali manifestar para ela. Eu acho que foi o meu grande desafio, foi essa pintura, sem dúvida. Tive que libertar, chorar, permitir-me chorar para libertar, e quando eu o fiz, a peça-chave que faltava apareceu. E é mesmo isso, quando nós nos rendemos no momento, para mim, os bloqueios, eu não sinto ter grandes bloqueios criativos. Aliás, eu vejo os bloqueios como momentos em que preciso de parar e de silenciar. São imensas bênçãos. O momento em que estamos bloqueados e não sabemos como vamos manifestar é uma bênção imensa. Porquê? Porque te permite, pelo menos assim eu o sinto, parar a comunicação com o exterior e apenas estar em silêncio para me escutar a mim. E quando eu faço isto, e isto é algo que acontece às vezes até com desafios do dia a dia, não necessariamente com a forma como eu me vou expressar, mas quando eu me permito silenciar, isto cresce assim de uma maneira maravilhosa e tudo se manifesta. É fluir na emoção para depois criarmos, libertar tudo aquilo ali que tem que ser olhado, sentido, mas depois libertada, porque as emoções presas no nosso corpo também começam a criar aqui alguns desequilíbrios que não interessam, e então depois florescer. Eu digo, os maiores bloqueios no criar, e eu acho que isto é para todos, é precisamente agradecer e deixarmos estar nesse bloqueio, porque o bloqueio, quando nos permitimos olhar, dá vida. Se nos permitirmos olhar o nosso útero, toda a energia da Kundalini a ativar-se, dá vida. Assim nos permitamos estar nesse lugar. Porque quanto mais resistência fizermos ao bloqueio, mais bloqueados nos vamos sentir. Então, se o bloqueio aparece, é olhar para esse momento, dificuldade, o que quer que seja, desafio, não sei o que é que vou pintar, estar ali, em silêncio, porque automaticamente tudo começa a fluir e a nascer e faz sentido, assim, que é uma coisa que eu acho que é mesmo muito mágica, o criar. Achas que há demasiado ruído no mundo neste momento? Há muito ruído, mas também acho que faz tudo parte, não é? E nós também devemos
olhar tudo o que acontece à nossa volta, se calhar com menos crítica e com mais isso, Ana, é mesmo isso, útero, coração e visão, alinharmos os 3 centros e assim tudo nasce. Potencial criativo no bloqueio é imenso mesmo, sem dúvida, Ana. Então acho que olharmos cada vez mais sem julgamento do que acontece à nossa volta, porque tudo tem o seu propósito e cada vez mais nos conectarmos a nós, ao nosso coração e todo esse ruído que vemos como ruído à nossa volta, que nos faz às vezes desligar da nossa verdadeira essência ou do nosso propósito, enviar amor, seja pessoas, seja situações, seja o que está a acontecer no mundo, enviar amor. Porque se todos fizermos a nossa parte, o amor gera amor e a vibração eleva-se. Basta estar aqui uma pessoa a enviar amor, esse amor vai se manifestar no todo. Por isso é que eu já não vejo televisão e notícias há muito tempo, porque sinto que me influenciava a minha parte energética e a minha parte vibracional, então tive mesmo necessidade de desligar um pouco do mundo, mas estar cada vez mais focada em mim e no que eu quero manifestar, cada vez mais ouvir a minha alma e não esse ruído que falas do exterior, que é cada vez mais, não é? E tem acontecido tanta coisa. Então, para mim, é sem dúvida importante desligar, para me ligar a mim mesma. Como é que tu vês o mundo hoje, pelo menos aquele que nos chega? Vês numa perspectiva otimista, uma perspectiva menos otimista? Ora, há uns anos atrás, se calhar estaria muito assustada, mas agora sinto que tudo tem um propósito e sinto que temos que honrar tudo, mesmo o que achamos que é mau e negativo. Porque tudo tem Achas que está a haver uma purga? Desculpa interromper-te. Achas que está a haver uma purga? Eu não sei se colocaria nos termos purga, mas o que eu sinto é que a Terra, o nosso planeta, já está a vibrar numa dimensão, na quinta dimensão. E nós, ser humano, ainda estamos nesse caminho. Portanto, é importante trabalharmos todos no sentido de aumentar a nossa vibração. E às vezes são pequenas coisas que nos fazem elevar a nossa consciência e tudo isso vai reverberar no todo. É importante o que está a acontecer, sem dúvida, para que continuemos no caminho da ascensão vibracional. E mesmo quem escolheu passar pelo que está a acontecer agora na Síria, em todo o lado, estas guerras, isto tudo tem um propósito. E tudo está a ser mostrado porque precisamente todos os véus da ilusão que estão aqui têm que deixar de existir e têm que cair, têm que se mostrar. Portanto, faz tudo parte do processo. Faz mesmo tudo parte. Acho que ainda há muito julgamento para com tudo o que está a acontecer, mas quanto mais alimentarmos que aqueles são os maus, que os outros são os bons, mais estamos a alimentar essa energia de separação e de ilusão. E no meu sentir, e no que tem sido a grande aprendizagem também no meu caminho, é que somos todos parte do mesmo. Portanto, não faz sentido alimentar toda esta separatividade, mas sim a união. Porque a luz e a sombra existem em todos nós. A minha sombra é imensa e tem feito parte do meu caminho integrá-la e olhá-la, como também olhar a sombra. Ainda no outro dia, num direto, também falava sobre a minha filha mais velha, que tem uma expansão e traz dons imensos. Isto no dia a dia traz muitos desafios, porque nós não estamos preparados, nós pais de agora, não estamos preparados para acolher as crianças com todas as potencialidades que elas têm. Então temos que nos abrir, olhar a nossa criança ferida, fazer um grande mergulho e aceitar também as sombras da nossa criança. Eu tenho feito um grande caminho de aceitar as sombras da minha filha mais velha, por exemplo, que eu, a dada altura percebi que não a aceitava em pleno,
porque havia partes dela que eu não gostava. A sombra dela que se manifestava com toda aquela força e eu na altura não sabia lidar com aquilo, achava que era demais, ficava mesmo perdida, sem saber como fazer e como reagir, até começar a perceber, ok, eu não estou a amá-la em pleno, nem a aceitá-la em pleno. Portanto, também não estou a aceitar a minha sombra e parte de mim. E enquanto eu for nesse caminho, estou a alimentar essa ideia da separação. E não estou a aceitar-me a mim nem a amar-me como um todo. Portanto, não faz sentido alimentarmos essa ideia da separação. Enviar amor, para mim, é cada vez mais a resposta. Uau! Temos aqui a Maria a dizer justamente isso, enviar amor. E depois temos aqui a Cristina Alves que nos diz: o teu sentir é tão alinhado, tudo o que trazes ao físico, através da tua arte, traz imensas chaves e no dia a dia, mesmo tempos após, encontramos pontos de alinhamento com o que nos trazes através do teu sentir. Artesã da alma, mãos de fada. Depois a Maria diz ainda um sentir único. E também a Ana Gomes, o puzzle está a ser montado. Ainda no que diz respeito ao mundo, e porque estamos quase no final do nosso tempo, imagina que o mundo, ou tinhas até esse insight, digamos assim, que o mundo iria terminar, qual seria a mensagem que tu gostarias de deixar, tendo essa indicação, digamos assim? Num cenário hipotético, que mensagem é que tu querias que ficasse? Ora bem, eu sinto... Primeiro, não sinto que o mundo vai acabar, porque estamos todos em expansão, estamos a mudar a nossa consciência e a crescer também. Sinto sim que isto tudo daqui a 10 anos vai ser totalmente diferente do que é agora. Isso sinto. Mas o que eu diria é para as pessoas aprenderem a silenciar para escutarem cada vez mais a voz da sua alma, porque nós temos as respostas dentro de nós a cada momento. Mas lá está, com tanto ruído externo, com tantas dúvidas, ainda trazemos e carregamos tantas crenças, muitas vezes até de outras vidas, de que não somos merecedores de amor, de que é preciso viver em esforço, fazer um trabalho que não gostamos. Carregamos tantas crenças ainda, temos tanto ADN ainda para limpar dessas crenças. Portanto, por isso é que é importante todos estes véus que estão a cair e nós nos permitirmos cada vez mais desligar dessas vozes. Ok, foi algo que esteve em mim, mas já não faz sentido. Eu digo isto para mim muitas vezes. Já estou cansada, já estou mesmo cansada de seguir por este lugar, de estar sempre aí para este padrão. Já é o momento de fazer diferente. Tu não estás. Há alturas que fico, ok, Kátia, já chega de ir por aqui. Exatamente, Ana, ressignificar. E quando nos permitirmos fazer isso, a forma como nós olhamos os desafios e o que acontece é totalmente diferente. Portanto, é isso. Silenciar para conseguirmos escutarmos cada vez mais, porque em nós habitam todas as respostas que precisamos. Não é no outro, não é no terapeuta, não é em quem quer que a gente procure, é em nós. Nós temos as respostas que precisamos para nós. Assim nos permitamos escutarmos-nos e como é importante cada vez mais nos honrarmos e amarmos. Porque à medida que nos vamos amando, tudo o resto começa automaticamente a deixar de fazer sentido. Sem dúvida nenhuma. E é algo que eu noto à medida que fui ganhando mais consciência de quem sou e aceitando mais em pleno, fui começando a gostar de mim e até daquilo que não gostava em mim de uma maneira diferente. Fui aceitando, fui gostando, fui honrando de uma maneira que não o fazia antes. Portanto, é mesmo importante, porque
porque uma coisa acaba por estar alinhada à outra. A cada momento, se tu todos os dias tens o cuidado de te dizer eu amo-me, eu aceito-me, eu honro-me, e eu gosto de fazer isto também com as minhas filhas ao deitar, cultivar o amor próprio. Acho que é esta a mensagem que eu quero deixar, assim para terminar, cultivar o amor por nós mesmos. Porque ao fazê-lo, tudo o resto começa a deixar de fazer sentido e a nossa voz, a nossa alma, cada vez mais vai reverberar e vai se mostrar a nós e ao outro. Cátia Brandão, o que é para ti a vida? A vida para mim é uma oportunidade maravilhosa para me manifestar, para me expressar, para saber mais sobre mim e para honrar a terra que nós temos. Eu sinto-me muito honrada, mesmo com tudo o que está acontecendo neste momento, com todos os desafios que nós temos vivido. Isto tem sido intenso, mesmo este ano tem sido muito intenso por cá, mas eu sinto-me muito honrada mesmo de estar neste momento a viver e a experienciar toda esta expansão que o planeta está a viver. E nós todos também em uníssono e em comunhão uns com os outros. E o poder todos os dias olhar os céus, agradecer e dar os bons dias ao sol, esteja ele visível ou não. Estas pequenas coisas fazem e valem a pena para mim. E se agradecermos cada momento, vale a pena viver sempre. Portanto, temos de aprender a não reclamar tanto e a agradecer mais, na tua opinião? Sim, às vezes também temos que reclamar, mas é tipo aquele reclamar de expressar aquela emoção que está ali, porque era algo que eu também não fazia antigamente. Eu reprimia tudo e tinha dificuldade em falar do que era difícil para mim, então também foi uma grande aprendizagem. Aliás, eu acho que as grandes aprendizagens de abertura de consciência é mesmo esta, nós olharmos as nossas emoções e percebermos o convite que cada situação nos está a trazer. E se fizermos estes pequenos exercícios, cada vez menos vai ser a vontade de reclamar e cada vez mais vai ser a vontade de agradecer. Ok, muito bem. Já vimos o comentário da Ana Gomes que falava em ressignificar, e portanto ela deixou outro também, o Ho'oponopono. E a Ana Cabral diz gratidão, e a Ana Gomes ainda deixa mais um comentário dizendo que o ego não tem que ser eliminado, tem que ser um aliado. Nós estamos mesmo sobre o final do programa. Ana, desculpa, Cátia, estava a ler os comentários da Ana e chamei-te Ana. Quero-te deixar algum espaço para deixares uma mensagem final. Não sem antes dizer que tenho de te agradecer pela disponibilidade, pela boa vontade e por teres aceito o convite para ter estado aqui no Good Vibes, um bocadinho à conversa, desmistificando e também partilhando o que é o teu trabalho e como é, em que é que consiste. O programa vai ficar na minha página de Facebook disponível também para visualização futura e muito em breve vai estar também no meu canal no YouTube. Eu aproveitei para fazer aqui uma coisa que não te pedi autorização, mas deixei aqui o teu endereço do Facebook para quem esteja com vontade de te encontrar e te chatear um bocadinho. No entanto, se tiveres algum outro endereço que achas que faça sentido deixar aqui nos comentários, tens esse, estás legitimada. Gratidão pela tua presença e antes de terminarmos o nosso programa queria-te pedir que caso queiras dizer mais alguma coisa que achas pertinente e uma mensagem final completamente ao teu critério, para o mundo, para alguém específico, o que tu quiseres. Antes de mais, muito grata pelo convite, foi uma honra estar aqui, gostei imenso de estar aqui em conversa contigo. Muito grata a cada pessoa que comentou e que deixou as suas palavras de carinho e de amor. Muito grata mesmo por estarem aí desse lado a ouvirem esta nossa conversa. O que é que eu gostaria de deixar? Vai um pouco de encontro que eu tenho estado basicamente a falar aqui este tempo todo, porque é tão importante hoje nos permitirmos escutar
a nossa alma e escutar a nossa voz interior sem medo e em confiança profunda e plena do que nós vamos ouvir, sem duvidar. E deixo assim então um convite em forma de palavra para ti, para todos e para mim também. Confia na tua voz interior. Ela é a chave. E gratidão. Grato eu por teres aceito, por teres feito o vídeo, por teres sido incansável na tua boa vontade e também simpatia. Eu vou aproveitar as tuas palavras e vou deixar também a minha mensagem dizendo que, de facto, talvez estejamos demasiado movidos a estímulos externos e muito frenéticos, e talvez seja mesmo um momento em que possamos dar mais escuta. Uma frase que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, um pensador, professor e filósofo brasileiro, que diz uma coisa fenomenal, que é entre o primeiro e o último existe vida. Qual é o nosso legado? E então eu gostava de deixar este remate final, porque às vezes pelo meio andamos muito frenéticos e esquecemos de parar e apreciar até o nosso próprio respirar. Mas para isso lá está, como a Kátia muito bem deixou aqui o convite, precisamos de silenciar, estarmos presentes e ajudarmos a nós mesmos a conseguir escutar. Achei piada há bocadinho, a Kátia falava que nós julgamos demasiado. Ainda que o julgamento seja uma coisa muito nossa, talvez a gente possa fazê-lo com menos intensidade e de uma forma menos contínua, e então fazermos mais isto que a Kátia está a fazer agora ao ouvir-me, que é sorrirmos e escutarmos apenas o outro. Às vezes acho que andamos a falhar muito nisso e devemos fazê-lo com mais alguma constância. Eu quero agradecer uma vez mais a presença da Kátia, de todos aqueles que nos acompanharam, todas as pessoas que comentaram, todas as pessoas que vão ver também o programa depois a posteriori, e muito em breve também disponível no canal do YouTube, onde eu vou deixar aqui também nos comentários o link, mal tenha o programa disponível no YouTube, no meu canal. Agradecendo uma vez mais à Kátia pela simpatia, pela mensagem, pelos trabalhos bonitos, e já sabem, tem ali o link da página dela, vejam a página dela, tem trabalhos muito bonitos, não só pinturas, mas também alguns colares e desenhos que são... cada um vai ter uma mensagem muito específica para cada um de nós, e caso seja essa a vossa vontade, procurem-na e estejam sempre despertos a honrar a vida, que foi uma palavra que a Kátia usou muito, honrar a nossa existência, honrar a vida e nos trazer mais à humanidade e à unidade, que foi uma palavra que a Kátia também nos deixou muito importante. Kátia, gratidão pela presença, um grande abraço e obrigado por teres estado aqui connosco. Obrigada.